Bom dia, adolescentes. Vamos iniciar mais uma aula. Antes de iniciar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos a grande oportunidade, Senhor, de poder aprender mais da tua palavra. Nos ensina, nos capacita, nos instrui, Senhor. E nos faz, Pai, de coração aberto, tanto para passar a tua mensagem como para aprender cada dia mais. Ser conosco durante essa aula, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Bem, chegamos na nossa quarta lição, Nós vamos estudando aí essa nova revista, O Reino Chegou, que vai mostrar a trajetória toda do reino do Senhor Jesus, A promessa, João Batista, anunciando, preparando o caminho, e a chegada de Jesus. Hoje nós vamos estudar a quarta lição, vamos começar logo nossos slides, para melhorar nosso aprendizado. Nosso primeiro slide está aí com o título de hoje: Sobrenatural, as maravilhas do reino. Então, o título de hoje, bem sugestivo, Vamos falar das coisas sobrenaturais, As maravilhas que o reino de Jesus trouxe. Nosso próximo tópico, já vamos começar aí com o nosso primeiro tópico da revista, Que a revista nos traz, que é confronto entre reinos. Que confronto era esse? Nós podemos traçar um paralelo com filmes, Quando nós assistimos filme, geralmente tem um bandido e tem um mocinho. E você pode prestar atenção que raramente acontece algum filme em que o bandido ele sai vencedor. É raro a gente ver esse contexto. Um grande filme bem conhecido que foi um filme que teve a coisa dos Vingadores, onde o grande vilão da história, ele, no primeira sequência do filme, ele consegue derrotar todos os mocinhos, aquilo choca, todo mundo fica, como é que pode? E claro, naquela expectativa de ter um segundo filme, porque não é aceitável que o vilão da história, o bandido, ele vença quem faz o bem. Então, quando veio a sequência do segundo filme, justamente o que foi que aconteceu? Os mocinhos se juntaram, mas tinha que ter aquele que dava sua vida por todos os outros. Lembra que eu já falei para vocês que esses filmes, a maioria, X-Men, Vingadores e tantos outros, faz uma alusão à questão de Jesus. Se você for estudar profundamente esses filmes, eles têm uma questão dessa mística por trás, querendo fazer uma alusão. Então, na sequência de Vingadores, que foi o último filme, onde o Homem de Ferro ele dá sua vida para salvar aqueles amigos, ele morre, e já há boatos que ele não morreu. Olha aí a comparação. Há boatos que ele não morreu realmente, que ele pode voltar em algum outro filme. A cena na hora do velório, que aponta que uma pessoa que passou seria ele, que ele não teria morrido. Então, esse grande conflito, a gente fazendo esse paralelo, que vai mostrar que sempre houve essa atuação, de Satanás, lutando como vilão, e os mocinhos tentando, lutar e querer o bem. Só que agora veio um mocinho diferente, que era quem? Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que não pode ser derrotado por ninguém. E isso nos mostra que dessa vez Satanás foi derrotado de uma vez por toda. Então, por mais que Satanás tente, por mais que Satanás faça o que ele quiser, ele sabe que para ele não tem mais escapatória, Já chegou o fim, ele já foi derrotado. A morte de Jesus na cruz, a ressurreição ao terceiro dia, foi decretado ali a derrota para sempre de Satanás. Então, nós vamos ver que nós vivemos esse confronto real, Jesus derrotou Satanás, mas nós vivemos esse confronto real, como nós já estudamos na revista passada, do fruto do Espírito, nós vimos essa batalha que nós temos diariamente, esse confronto entre reino, carne e espírito. Então, esse confronto da gente é real. Saindo dessa parte da ficção, nosso confronto de reino é real.
Nós temos um confronto constante entre carne e espírito. O desejo de não orar, quem não passa por isso? Eu passo por isso. O desejo de não ler a Bíblia. Então, quem você vai deixar vencer? Quem você vai deixar que prevaleça na sua vida? Então, queria começar aqui a ler com vocês Efésios 6:12, bem conhecido, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o espírito, os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está vendo aí o nosso confronto? O nosso confronto de reinos. Então, às vezes, a gente se pega por coisinhas bestas com um irmão, um vizinho, um familiar que fez aquilo, mas o nosso confronto real não é com as pessoas, é com os principados e as potestades. E o que é que a gente faz, né? Para resolver isso, como é que a gente vence esse conflito? Vamos ler aí Tiago 4:7, que vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Como a gente já tinha enfatizado na revista passada, os frutos do Espírito, não somos super crentes, não somos super-heróis, não vivemos num mundo de ficção, isso aqui tudo é real. Então nós não podemos estar querendo de repente dar uma de super crente e ir para locais que nós sabemos que não teremos força de resistir se estivermos ali. Compreende? Se você tem uma fraqueza e você sabe que ali você não vai resistir estando naquele ambiente, como é que você vai fazer parte daquilo? Né? Nós, crentes evangélicos, temos que ter uma conduta. Então, se sabemos que algo vai fazer que a gente saia dessa conduta moral, cristã, então o que a gente faz? Resiste. Resistir o que é? Fugir. Fugir daquilo que pode nos fazer tropeçar, cair. Então, é nesse confronto entre reinos, né, que é real, nós vimos aí com quem é a nossa luta e como é que a gente faz para vencer, né? Prosseguindo aí nosso slide, vamos para o tópico 2. Então, vai falar dos sinais da chegada do reino do céu. Então, quando Jesus começou o seu ministério, muitos sinais acompanhavam Jesus, né? Curas, milagres, prodígios, maravilhas. Então, muitas pessoas foram alcançadas por esses sinais. Então, nós vamos ver que sinais eram esses que acompanhavam, né? Que era um mecanismo para ajudar as pessoas a crerem. Olha só, Jesus usava esse mecanismo que ajudava as pessoas a crerem. Exorcismo, né? A expulsão de demônios, né? A gente vem muito o demônio de Gadara, que é bem conhecido. Tem outro como o jovem endemoniado, onde o pai vai pedir para, né, que Jesus vá socorrer o seu filho, e tantos outros. Curas, milagres. Então a Bíblia está cheia de exemplos de como Jesus usou esse mecanismo para que as pessoas, né, vissem realmente que ele era um enviado de Deus. Então vamos falar no primeiro tópico, né, exorcismos e cura, que é a letra A que tem aí. Então o que a Bíblia fala sobre exorcismo e curas? Vamos ver? Vamos ler aqui a instrução básica que fica em Mateus capítulo 12, 22, 29. Então, a instrução básica fica em Mateus capítulo 12, do 22 ao 29. Então, vamos fazer essa leitura. Vamos lá. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam:
este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, substituirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então Jesus aqui mostra bem claro que ele era o enviado de Deus, né? Que ali não tinha nada de charlatanismo, né? Ali realmente era um milagre, né? Era a cura, era o exorcismo feito através do poder de Deus. Então nós vamos aqui continuando, nós vamos para a letra B, que vai falar sobre a instrução básica que nós acabamos de ler agora. Letra B fala de milagres e curas, né? Então, o milagre e a cura, ela estava muito relacionada com a questão da milagre, pecado, fé e a graça. Então, nós vamos estudar agora cada um deles. Vamos só ler, antes disso, aqui no nosso slide, Mateus 9,35, que vai dizer o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades. Então vamos lá. Porque o milagre tem tudo a ver com a existência do pecado, né? O que tem a ver? Então vamos ver o que a revista nos traz sobre isso. Como o pecado é algo sobrenatural, no sentido de que aconteceu fora da naturalidade. Não era isso que Deus planejava, né? Não foi algo natural. Deus não planejou que o homem fosse para o jardim do Éden e cometesse o pecado. Deus precisou agir também de forma sobrenatural. Assim, os milagres são uma demonstração divina de que Deus está agindo firmemente no mundo com propósitos redentivos. E aí ficou bem claro, né? E milagre tem tudo a ver com fé. Então vamos lá? Jesus agiu de modo sobrenatural, independente da fé ou falta de fé das pessoas. Mas o milagre aumentou a fé naqueles que temeram. Já nos incrédulos, eles continuaram duvidando para a sua perdição. E o milagre, ele também tem tudo a ver com a demonstração de quê? Da graça. Jesus entendia que sua primeira vinda era para oferecer a salvação e não a condenação. Por esta razão, seus milagres também apontavam para a demonstração do amor de Deus e para a restauração que somente pode conceder. Então, isso aqui eu achei muito interessante. Porque naquele primeiro momento, as pessoas, tipo assim, como é que eu posso falar? Elas não conheciam quem era Jesus. Então Jesus queria mostrar, né, tudo que tinha no seu reino. O que era o reino do Senhor. Por isso que eu achei interessante essa parte da revista que fala que Jesus naquele primeiro momento não veio para condenação. Né? Porque tipo assim, as pessoas não conheciam, as pessoas não sabiam o que era. Então muitos ficaram boca aberta, outros não acreditavam. E daí por diante. Claro que depois da crucificação e morte do Senhor, ninguém tem mais desculpas, né? Mas naquele momento ali, Jesus queria mostrar que existia um Deus amoroso, que queria curar, queria salvar, e que estava pronto ali para demonstrar todo o amor, né? Por todos que ali acreditavam. Vamos ler Lucas 9:56. Lucas 9,
56, que vai nos dizer: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. Olha só, tá vendo? Né? Corroborando com o que a gente acabou de falar. Nesse primeiro momento, né? Jesus não veio para a condenação. Chegamos aí no tópico 3, o grande sinal. Qual foi esse grande sinal? Esse grande sinal, vamos ver aqui. Nem sempre Jesus realizou esses sinais para mostrar seu reino. Certa vez, fariseus e escribas tentaram colocá-lo contra a parede, exigindo um milagre para comprovar se de fato era o Messias. Aí vamos ler a resposta de Jesus, que está lá em Mateus 12, do 38 ao 40. Mateus 12, do 38 ao 40. Qual foi a resposta de Jesus? Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, mesmo com tudo que já tinham visto, né? Olha só como eram os fariseus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus estava falando do grande sinal, qual era? Ele faz aqui a alusão a Jonas, o profeta Jonas, quando ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, com a questão da crucificação de Jesus. Então ele estava ali dando o grande sinal, o maior de todo, de qualquer cura que já teve, de qualquer exorcismo, seria a ressurreição de Cristo. Então este foi e sempre será o grande sinal do reino dos céus, né? Não haverá nenhum outro sinal que possa ser maior do que esse, né? Nosso Cristo, nosso Senhor, foi morto e ressuscitou no 3º dia. Então nós acabamos de ler Mateus, né, da resposta que Jesus deu aos fariseus. E eu gostaria de terminar essa lição de hoje com uma reflexão que eu achei bastante interessante, que a revista nos trouxe, que é de Leonard Ravenhill, que diz assim: ele foi um evangelista inglês, um dos maiores evangelistas ingleses, que diz: o maior milagre que Deus pode fazer nos dias de hoje é tirar um homem profano de um mundo profano, tornar esse homem santo e então colocá-lo de volta naquele mundo profano, fazendo permanecer santo. Lembra como a gente estudou na lição passada sobre a questão da gente estar no mundo e da mesma forma que a gente se comportar no nosso meio, isso seja dentro da igreja, nós nos comportarmos onde nós estivermos, escola, passeio, shopping, entre familiares. Então essa reflexão traz muito disso. O maior milagre é Deus tirar um homem profano do mundo profano, depois colocá-lo de volta. Nós não temos que estudar, trabalhar, conviver com outras pessoas até de câncer diferente, e esse homem permanecer santo, independente do local que ele esteja. Então eu espero que tenha sido de grande aprendizado a lição de hoje, né? Que vocês tenham aprendido algo da parte do Senhor. Mais uma vez, né, vamos continuar orando para que logo esse período passe e nós possamos ter nossas aulas presenciais de volta. Deus abençoe vocês e um bom restante de domingo. Graça e paz, irmãos. Agora nós vamos orar
agradecendo por esta aula, por esse restante de domingo e pelo início da nossa semana. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, os professores, Senhor, os adolescentes, os irmãos da igreja. Abençoa esse restante de domingo, Senhor, nessa semana. Que o Senhor venha nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Desde já te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.